Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Glórias ao teu nome, querido Deus. Papai, obrigado porque o Senhor fez esta festa aqui hoje e trouxe cada um de nós para participar da tua festa completa. Por isso que aqui oramos, aqui te adoramos, reverenciamos o teu nome, cantamos louvores ao Senhor. E agora estamos à mesa para banquetear o pão do céu. Papai, estamos famintos, dá-nos de comer fartamente, porque o Senhor é anfitrião farturento. Dá-nos, Senhor, para saciar-nos plenamente, porque só o Senhor pode fazê-lo. E nós te suplicamos, querido nosso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já ouviu uma expressão assim, bamburrei? É uma expressão muito comum lá em Goiás. E o meu pai falava muito de bamburrar. O sonho do meu pai era bamburrar. E ele vivia contando histórias de alguém que bamburrou. E falava que alguém bamburrou. Aquele conhecido assim assado bamburrou. Então essa é uma palavra muito recorrente lá em Goiás. A bamburra talvez não seja muito corriqueira cá entre nós, mas tem outras palavras semelhantes. Por exemplo, lavei a égua. Lavei a égua pode ser que alguém conheça mais. E lavei a égua tem pelo menos duas histórias para justificar essa expressão popular. Uma história diz que antigamente, no século XIII e antes, havia uma competição em que o indivíduo, era uma competição a cavalo, e eram éguas a participar, pelo menos no princípio, quando surgiu a competição. Então os indivíduos que participavam, aquele que ganhava tinha o direito, isso no Oriente Médio, tinha o direito de dar um banho como prêmio para a sua égua. E as outras éguas que não ganhavam também o prêmio do banho ao final da corrida. O tempo foi passando e aí cavalos e éguas participavam do evento. Mas ficou a tradição que seja cavalo, seja égua, se ganhar, lavou a égua. Então o sujeito da competição chegava na roda de amigos e dizia: hoje quase lavei a égua. Ou seja, quase ganhei, quase bamburrei. Aqui em Minas Gerais também tem outra vertente, outra versão dessa história de lavei a égua, que diz
que no transporte do ouro em pó, lá de Minas Gerais, no caminho do ouro, em direção a Paraty, cidade do Rio de Janeiro, onde tinha o Porto Martins Fontes, e dali zarpava para o Rio de Janeiro, para a Europa, carregado de ouro em pó os navios, e voltavam cheios de sedas, especiarias, etc. E aí os escravos pegavam pó de ouro em toda a caminhada, todo o trajeto, e como não podia roubar o ouro, porque se fosse pego ele perdia a vida, ele pegava o pó de ouro escondido e passava no lombo do animal. Quando chegava no destino, descarregava, desalbargava os animais e levava o animal para descansar. Mas na verdade, levava para dar um banho na égua, porque o ouro estava escondido na pelagem. Então lavou a égua, se deu bem, bamburrou. São expressões de euforia por haver encontrado uma fortuna de repente. E nesse texto a Bíblia propõe uma bamburra diferente. No verso 45, achei a pérola de grande valor, que significa encontrei o reino de Deus. Bamburrei, tirei a sorte grande. Agora, o ser humano precisa exercitar a fé para a sua completude. Por outro lado, o homem, por ter saído de Deus, tem intermitentemente um dispositivo que o leva a procurar Deus, a encontrar-se com Deus. Esse dispositivo foi Deus que plantou no homem para encontrar o homem mais tarde. Por isso o homem vem ao mundo para encontrar-se com o seu Criador em algum momento da sua vida. Todo homem está destinado a encontrar-se com Deus. E também por isso que o homem passa a vida inteira em busca de Deus, em busca de um relacionamento com Deus. É próprio da criatura humana. Formigas não se preocupam em servir o seu Criador. Não tem cultinho no formigueiro. Não tem formiga que se especializa em dirigir o louvor, em pregar a Bíblia das formigas. Não tem esse tipo de coisa. Mas o ser humano, em qualquer civilização, desde os primórdios do tempo, ainda que seja uma civilização isolada num recôndito qualquer, quando se descobre, aquela civilização busca algum tipo de relacionamento com a transcendência. Significa que todos procuram, todos buscam, porque Deus fez o homem com um dispositivo para encontrar-se com Ele mais tarde. E o homem gasta a sua vida buscando e buscando e buscando. Certamente cada um de nós tem um histórico de busca. Antes de encontrar-se com Jesus, a gente bateu em muitas portas. Se qualquer de nós tivesse posse
desse microfone para dar o seu testemunho nesse sentido. Cada um ia contar a sua história de tantas vezes bateu numa porta, entrou ali, se acomodou e pensou que era aquele o lugar da testificação do encontro definitivo com Deus, e acabou num certo ponto da vida descobrindo que não era. E depois entrou para outro clube, para outra turma, entrou em outra porta, até o dia em que encontrou-se com Deus. E aí então aquietou, e aí então sossegou o facho, e aí então ficou satisfeito, e aí então plenou-se. Mateus 5:6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que busca, que tem fome, que quer encontrar, porque ele vai ser saciado em algum momento da sua vida. Bem-aventurado é aquele que obedece ao chamado natural, ao pulso do dispositivo plantado por Deus na criatura humana para encontrar-se com Ele mais tarde. Bem-aventurado é aquele que presta atenção na intermitência do seu pulso, que é o chamado para o encontro com Deus. É isso que está dizendo aqui no Mateus 5:6, em outras palavras. E o Mateus 11:28 diz assim, o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está falando desse que busca, que tem sede, que bateu e não encontrou, pensou que era e acabou chupando o dedo, não era. Pensou que tinha encontrado, mas acabou descobrindo que não encontrou nada, porque continuava o vazio, a oquidão, a sede, a fome, continuava a despeito da prática religiosa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de procurar, todo que está oprimido pelos sistemas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lá no Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis, e buscará mesmo, porque tem um pulso que leva o homem a buscar e bater em tantas portas erradas. Quando eu vejo uma pessoa em qualquer religião feia, religião bonita, religião enfeitada, exibida, tímida, eu acho lindo. Sabe por que eu acho lindo? Porque eu vejo uma pessoa que está buscando, que está obedecendo ao programa de Deus, que Deus plantou no seu coração. Então um dia ele vai encontrar. Ele está buscando, então ele vai encontrar. Não encontrou ainda, mas está buscando. E o Jeremias falou assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quem busca, acha. Bem-aventurado é o que tem sede e fome, porque vai achar, vai ser saciado. Agora, a Bíblia, quando fala figurativamente de pérola, ela aponta geralmente para religiões. Sempre que a Bíblia fala de pérola, no sentido figurado, ela está falando de religião. Apocalipse 17:2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Está falando da grande prostituta. E essa grande prostituta não é uma mulher, é a figura de uma mulher. Na verdade é uma religião. Veja o texto como diz: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Está falando da religião. E o verso 13:
E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vê que é tudo isso conotação religiosa. E o verso 4: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e muitas pérolas. Falando de religião. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Vê, é religião isso. E do sangue dos testemunhas de Jesus Cristo. É religião, uma religião que combate a verdadeira fé em Jesus Cristo. E ela estava toda adornada com pérolas. Quando fala de pérolas no sentido figurado, trata de religião. Apocalipse 21:21, e as 12 portas eram 12 pérolas. É sentido figurativo de religião, de religiosidade, de prática da fé. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Mateus 13:45, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E para finalizar os textos desse raciocínio, Mateus 7:6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Quando a gente anda de porta em porta, procurando de religião em religião, a gente na verdade está agindo como um comprador de pérolas. E a pérola que tem para vender a gente compra. Vem a pérola do budismo toda bonita, polida, enfeitada, você compra. Aí depois vem a pérola do shintoísmo, você compra. Depois vem a pérola da baforada, do oleolá e do banho de pipoca, e você compra. E depois vem a pérola da marafa e da fundanga, e você compra. E vai comprando a vida toda. Você na verdade é um negociante de pérolas. Mas chega a hora em que você encontra uma pérola diferente. É a pérola de grande valor. Uma pérola diferente. O ser humano é naturalmente comprador de pérolas. Faz parte da natureza humana. Pensa na trajetória da tua vida. Quantas pérolas você comprou antes de encontrar a pérola de grande valor? Pensa. Um comprador de pérolas. A pérola de grande valor é a figura da pérola das pérolas, que é o reino de Deus. Dentro da mesma figura, esse comprador de boas pérolas, na verdade, ele busca é o reino de Deus. E toda vez que ele encontra uma pérola, ele pensa que aquela é a tal. Mas interessante é a atitude dele. Ele não tem dúvida. Quando ele encontra a pérola de grande valor, ele toma uma atitude radical. Ele vai e vende
tudo. Ele vende os seus conceitos, ele vende as outras pérolas que ele tinha comprado, ele vende o seu tesouro, vende o cabrito, vende o jegue, vende o jumento, vende o camelo, vende a casa. Diz que ele vendeu tudo, se despiu de tudo, largou mão de tudo, abriu mão de tudo, da filosofia, dos pensamentos, abriu mão de tudo e abraçou, entrou de cabeça e investiu tudo, investiu inteiro, investiu completo, as emoções, o pensamento, o futuro, a esperança, o sonho, investiu tudo porque encontrou a pérola de grande valor. Não ficou titubeando, não ficou em cima do muro, não ficou duvidoso, não ficou dividido, não ficou com ingresia no coração, não ficou com apego, não ficou com preocupação, vendeu tudo. E saiu para a aquisição, falou assim: eu não vou perder a chance, não vou perder. Sabe que a geração e o crescimento de uma pérola é um processo muito doloroso. Até a pérola de grande valor, pensa em quanta dor para gerar o reino. Pensa cada passo de Jesus carregando a cruz. Pensa cada espinho na fronte. Pensa no quadro inteiro. Não vou descrever porque você sabe tudo. Pensa em tudo, quanta dor, desde o prenúncio no Getsemane ao ponto de suar gotas de sangue. Quanta angústia. A geração e crescimento de uma pérola é um processo doloroso. Sabe que um grão de areia na concha da ostra é como uma pedra no sapato. Incomoda e você começa a mancar. E faz assim para ela ir para a ponta do dedo. Aí você começa a andar assim do calcanhar e ela desce para lá. Aí começa a machucar atrás, você começa a andar assim. E incomoda tanto. E você, por todo lado que você joga não tem remédio, ela continua incomodando. O corpo estranho na ostra provoca dor atroz na ostra. Um grão de areia provoca dor na ostra. Então a ostra produz uma secreção composta de bicarbonato de cálcio e forma sobre aquele grãozinho de areia o nácar. Ela vai depositando em camadas o nácar sobre o grão de areia, que é a madrepérola. E é dali que surge a pérola, ali na dor, tentando se proteger, que a pérola nasce. Com essa substância, a madrepérola, que é o nácar, ela envolve e calcifica o grão de areia. Se o grão permanecer muito tempo, vai ser uma pérola bem grande. Mas se o grão ficar pouco tempo, vai ser uma pérola pequenininha. O tamanho da pérola depende do tempo em que fica provocando a dor. A ostra ferida transforma o agressor em preciosidade.
defesa da ostra ferida é agregar valor ao seu agressor. A ostra paga o mal com o bem. Quem fere ela transforma em joia. Se ferir pouco, é uma pérola pequenininha, mas se ferir muito, é uma pérola grandona, mais preciosa. Sabe que isso me faz lembrar do 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Romanos 12:17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lucas 6:27 diz assim: mas vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes façais vós também. E o 32: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condenais, e não sereis condenados. Soltai-vos, e soltar-vos-ão. A geração e o crescimento de uma pérola é processo doloroso. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas no capítulo 4:19. Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
meus filhinhos, por quem eu sinto dor, até que Cristo seja formado como uma pérola nessas entranhas de dor, nessas entranhas de gemido, nessas entranhas de preocupação com o vosso caminhar na direção do céu. A dor, a angústia, o sofrimento, a preocupação com vós, esse ambiente de dor que gere uma pérola de grande valor. Sabe que quando Elcana encontrou a Penina, lembra do Elcana, né? Pai do Samuel. Lembra que tinha a Penina e tinha a Ana. Lembra da história, né? Quando Elcana encontrou a Penina, pode ser que ele tenha dito: achei a pérola. Porque Penina significa pérola. Mas Ana não achou graça nenhuma disso. Para Ana, Penina era uma pérola no sapato. Se bem que aquela pérola no sapato da Ana fazia parte do projeto de Deus para Israel de então. Lembra do contexto político de então? Lembra do contexto religioso de então? Um contexto aonde tinha um sacerdote, com todo respeito ao Eli, mas um sacerdote que não tinha tanto pulso, que vivia sentado na beira do templo o tempo todo. Você vê Eli, aliás, sentado na cadeira na frente do templo. Várias vezes está sentado, acomodado na frente do templo. Até no dia que recebeu o recado da morte dos filhos dele, ele estava sentado. Ofni e Finéias, ele estava sentado, gordo de tanto ficar sentado. E levou um susto, caiu, e era tanto peso que quebrou o pescoço. Parece até que caiu de um prédio de 20 andares, mas não, caiu da cadeira. Caiu da cadeira. Sentado, não foi subido nela não, sentado. Rolou mesmo assim, aqui um peso imenso, fica acomodado, parado. Não se mexe, não vai, não opera, não puxa a orelha desses meninos que vem para a igreja, faz um furdúncio na igreja. E Deus tinha um plano para Israel, daquele contexto. Deus procurou um homem para se colocar na brecha e não achou, não tinha homem. Tinha projeto de homem, tinha pedaço de homem. Mas um homem na estatura que Deus podia contar para colocar na brecha, para ser a boca de Deus, não tinha. Não tinha profeta. O próprio texto diz que naquele tempo não tinha profeta. Deus não tinha boca no meio do povo, e Deus queria uma boca, e não tinha boca. E então Deus mandou uma pérola no sapato da Ana. E a Ana cocheava, e a Ana mancava, e a Ana gemia, e a Ana correu para a igreja. Porque a Ana era crente, a Ana era de Deus. Ela não puxou o cabelo da Penina, ela não pôs veneno na comida da Penina, ela foi para a igreja. E lá na igreja ela se angustiou de tal modo que escandalizou o homem que não enxergava o espiritual. E o homem achou que ela estava bêbada, e não estava bêbada, estava ansiosa, desejosa de livrar-se da pérola no sapato. E então Deus deu para ela, por conta da pérola,
Deus deu para ela Samuel. E Samuel foi a boca de Deus. Samuel foi o bem de Deus para Israel. Deus não tinha boca, mas agora tem. Mas doeu para gerar a boca por conta de uma pérola no sapato. Eu pergunto. Eu sei que eu não posso esmiuçar tudo que Deus está falando. Mas eu sei que Deus está falando e você sabe. Cada um tem de Deus o mecanismo de decodificação do código universal de Rema, que é a palavra da hora. E assim Deus fala a cada um de acordo com a sua necessidade. Mas quero fazer uma pergunta incisiva para você. Qual é o valor do reino para você? Você que encontrou o reino, qual é o valor do reino para você? Você quer pagar quanto pelo reino? Você tem coragem de abrir mão da religião, abrir mão da tua dúvida, abrir mão da tua incerteza, abrir mão daquilo que não te deixa entrar de cabeça? Qual é o valor do reino para você? Ou será que você pensa que isso é mais uma religião? Não, não é não. Aqui é a pérola de grande valor. Entre de cabeça, querido. Não perde tempo não, entre de cabeça. Você que é crente há tanto tempo, ainda não está na milícia, na convicção, ainda não está. Não está afinado, ainda não está sintonizado 100%, ainda fica com a chiadeira danada. Não está cravado em high fidelity na tua sintonia, não está ainda. É uma conexão que toda hora está caindo. Mas que barbaridade! Vai, vende tudo, investe na conexão definitiva para uma banda de alto valor, para receber o tráfego de ir e vir, o download, o upload. Entende? Não fica titubeando não, o tempo está passando, a hora passa. Ou você pensa que essa não é a pérola de grande valor? Barbaridade, barbaridade. Há um fogo em mim. Deus te abençoe em nome de Jesus.